Olá, galerinha do terceiro ano A e galerinha do terceiro ano B. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Hoje, para fechar o nosso conteúdo do livro 6, nós vamos estudar convívios e conflitos da relação entre os povos indígenas e os portugueses colonizadores, tá bom? Então, é uma conclusão mesmo de tudo que a gente já vem estudando dessa história da colonização, tá bom? Então, para iniciar nossa aula, vamos começar com um poema que vai fazer a gente refletir um pouquinho a partir da visão do indígena, que foi o colonizado, tá bom? Então, vamos lá. Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas, cada nação tinha um nome. Cada povo falava a sua língua. Cada povo vivia como era o costume dele. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é nossa vida. Então, lindo, né, gente, poema. E que a voz do poema é como se fosse a voz de um indígena falando, né, como era o Brasil, na verdade o território, né, que hoje é chamado Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui, tá? Então a terra era a vida, a terra era tudo que eles tinham e ela foi tomada, tá? Então era de todo mundo, era de toda a comunidade e passou a ser de uma pessoa só, né? Porque os portugueses se tomaram posse, né, das terras brasileiras, deram nome à terra, enfim. Não que a terra não tivesse nome, né, como eles falaram aqui, que tudo era de acordo com a cultura deles, né? As coisas já tinham nome, mas os portugueses mudaram tudo, tá? Como a gente também já vem estudando há algum tempo. Então, gente, nós estamos falando de um desencontro de culturas. Como assim? Não foi uma relação harmoniosa, não foi que eles se encontraram e trocaram culturas, né? Trocaram costumes e uns ensinaram coisas aos outros assim de uma forma legal. Não foi. A relação foi de conflito, que é o nosso tema de hoje. Então, foi uma relação conflituosa, foi uma relação ruim, difícil, e difícil principalmente para os povos indígenas, tá bom? Então a gente fala de um desencontro de culturas. Olha que interessante, gente. Nós não sabemos ao certo, tá, quantos indígenas tinham no território brasileiro, né, que hoje a gente chama de Brasil, quando os portugueses chegaram. Mas os estudiosos, né, os pesquisadores dessa área, eles acreditam que tinha cerca de 3 milhões de indígenas habitando aqui o território brasileiro, tá bom? Então, assim, eles eram divididos em grupos, né, que eram as suas tribos, eles tinham as suas nações, como falou aqui no poema, que eram justamente esses grupos, né, eles tinham nomes para cada um desses grupos, tinham as línguas, eles tinham vários dialetos, tinha cada um a sua cultura, né, cada tribo, enfim. Então, eles já tinham seus costumes, já tinham a sua cultura, mas o português veio e mudou isso, né, de uma forma não muito legal, tá? Então, vamos lá. Com essa relação tão ruim, cheia de conflitos, de exploração, como a gente já viu em outras aulas, né? Daquelas trocas enganosas que os portugueses faziam com os indígenas, né? O escambo, e várias outras coisas ruins que os portugueses fizeram, os indígenas acabaram, gente, ficando quase extintos, tá? Muitos povos desapareceram, muitos povos indígenas, né, que eram várias tribos. E outros, né, tiveram um número muito resumido, tá? Então, por que será que a gente fala aqui numa quase extinção dos indígenas? Porque aconteceram algumas coisas que fizeram com que muitos indígenas morressem, tá? Morressem mesmo. Então, vamos lá. No início, vários fatores contribuíram para o desaparecimento dos indígenas. Então, vamos lá para alguns desses motivos, né? Alguns desses fatores.
Milhares de indígenas morreram contaminados por doenças transmitidas pelos portugueses, como a gripe, a coqueluche, a varíola, a tuberculose e o sarampo, tá? Então, gente, os indígenas não tinham essas doenças, tá? Elas não existiam por aqui antes dos portugueses chegarem. Então, o corpo dos indígenas não tinha imunidade para elas. A gente já estudou isso na aula de ciências, né? Que o nosso corpo tem a imunidade, né? Ele se defende das doenças, enfim. Então, os corpos dos indígenas não tinham, eles não tinham um sistema imunológico desenvolvido para essas doenças. Por quê? Porque elas não existiam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, era novo. Aí, os indígenas adoeceram e acabaram morrendo, né, muitos deles, por conta dessas doenças e várias outras, tá? Sem falar também na escravização, nós também já estudamos que os portugueses faziam com que os indígenas trabalhassem, né? De graça, gente, eles eram escravizados, eles apanhavam, eles ficavam aprisionados, tá? Ficavam em locais pequenos, muitos indígenas, né? Como se estivessem presos mesmo numa cadeia. Eram escravizados, apanhavam, eram obrigados a trabalhar muitas horas por dia, sem uma alimentação saudável, sem uma alimentação adequada, né, nas horas certas, como eles costumavam ter a vida toda organizada, toda balanceada, toda certinha, em harmonia com a natureza, né, antes dos portugueses chegarem. Então, assim, tudo isso acabou resultando na morte, gente, de muitos indígenas, tá? Esses maus tratos e também, às vezes, os portugueses matavam, né, os indígenas porque eles se recusavam a trabalhar, tentavam enfrentar e eles morriam aí nesse conflito, né, nessa briga, nessa guerrinha mesmo, né, assim, que foram causadas, né, pequenas guerras aí entre os povos indígenas e os portugueses, tá bom? Então, muitos povos foram exterminados, tá? Então, para a gente analisar um pouquinho aqui como foi que aconteceu isso, olha que legal esse mapa, esse gráfico que veio no livro de vocês, tá? Ele traz os dados, tá, gente, demográficos da população indígena no Brasil. Então, desde 1500, que foi o ano em que os portugueses chegaram aqui para colonizar os indígenas, até o ano de 2010, tá bom? Então, esse gráfico foi construído para mostrar a gente como era a população, né? Qual a quantidade de indígenas que habitavam o Brasil em 1500 e como isso foi mudando ao longo do tempo, tá? Essa quantidade de indígenas. Então, tem muita coisa aqui para a gente ver, tá? Eu não vou ler todos os dados aqui. Vocês podem depois pausar o vídeo e ir analisando, tá bom? E fazendo comparações. Eita, quantos indígenas morreram do século tal para o outro século, né, em 100 anos. Então, vocês podem ir fazendo essas comparações, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no início, vocês estão vendo 3 milhões, é a população total. Tem a legenda aqui ao lado, tá, gente? Então, a cor verde corresponde à população total naquele ano. Então, ó, a faixa verde aqui corresponde à população total no ano de 1500, que foi quando os portugueses chegaram, tá? Então, 3 milhões de indígenas, que era 100% da população no Brasil, tá? Porque só existiam indígenas aqui. E aí, desses 3 milhões, 2 milhões viviam no litoral. Ó, aqui na legenda, o amarelinho, população indígena no litoral. Então, tinham 3 milhões ao todo, espalhados pelo Brasil. 2 milhões moravam no litoral, tá? E 1 milhão estava aí no interior do Brasil, tá bom? Não morava aí no litoral, era no interior, né? Aí, passando aqui, vamos para o ano de 1825, para a gente ver a diferença. Gente, até, ó, vocês podem comparar até pelo tamanho aqui do gráfico, tá? Da barrinha do gráfico. Então, ó, a primeira barra aqui enorme, né? E aqui em 1825, olha só, a população total indígena no Brasil, só de 360 mil, tá?
Então, gente, muitos indígenas morreram, tá? E aqui a gente está falando de quê? 325 anos depois, tá? É pouco tempo. Quase todos os indígenas tinham morrido já, pouquíssimos, né? População total 360 mil, 60 mil só moravam no litoral e 300 mil no interior do Brasil. Então, vocês observam que a população do litoral diminuiu muito. Por quê? Porque os portugueses colocaram o olho no litoral do Brasil, né? Eles queriam o litoral. Até hoje, o litoral brasileiro é muito valorizado, né? A casa no litoral é mais cara do que a casa no interior. Então, como os portugueses tomaram esse território, né, tomaram o Brasil e se apossaram desses territórios, os indígenas tiveram que migrar para o interior, tá bom? Eles tiveram que ir para o interior, porque o litoral estava todo tomado pelos portugueses. Então, ó, pouquíssimos moravam no litoral, tá? Então, eles tiveram que adaptar a vida, porque os portugueses mudaram os seus hábitos de vida, né? Se apossaram da terra, de tudo, tá? E aí foi diminuindo a população indígena. E aí nós temos, depois, um aumento da população a partir dos anos 2000. Então, observem aqui, ó, que ela foi diminuindo, e aí, a partir dos anos 2000, a população voltou a crescer, a população indígena no Brasil, tá? E no ano 2010, que foi, esses dados aqui foram recolhidos a partir do censo feito pelo IBGE. Lembra que a gente já viu? IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, eles fazem essas pesquisas para levantar esses dados. A gente já estudou isso também. Então, de acordo com os dados levantados pelo IBGE, em 2010, tá? Olha que legal, o Brasil tinha 817.962 indígenas, tá? Então, essa era a população indígena no ano 2010. Bom, já passaram 10 anos, né? Então, como será que está hoje? Ó, é uma curiosidade aí para vocês pesquisarem, tá? A população indígena no Brasil atualmente, tá bom? Então, legal, né, gente? Esse gráfico para a gente ver aí. E aqui nós temos outro gráfico, tá? Da distribuição da população indígena no Brasil. Também feito pelo IBGE, tá, gente? Que é esse órgão aí responsável, né, pelo censo, né, por fazer essas pesquisas para a gente ter esses dados, né, saber dessas coisas. Então, vamos lá. Aqui é um gráfico pizza, né, que a gente está vendo. Então, ele mostra a distribuição da população no Brasil. Então, eles fizeram pesquisa e chegaram à conclusão de que em todas as regiões do Brasil tem indígenas, tá? Em todas elas. Então, se nós olharmos aqui rapidamente para esse gráfico, nós já vemos que a região do Brasil que mais tem população indígena é o norte, tá? Então, olha aqui. A gente já vê pelo tamanho aqui da fatia da pizza, né, que é maior, mas vemos também aqui pelo número, tá bom? E a segunda região, Nordeste, tá? Nordeste é a segunda região com a maior população indígena no Brasil, tá? E aí depois vem as outras. Terceiro lugar, Centro-Oeste. Quarto lugar, Sudeste. E, por último, quinto lugar, o Sul, tá bom? Então, todas as regiões do Brasil têm habitantes indígenas. Legal, né? Então, gente, apesar de toda essa história de sofrimento, tá? A cultura indígena ainda resiste, tá? Ainda tenta sobreviver, ainda tenta cuidar da natureza, mesmo nós destruindo a natureza, né? O homem civilizado, o homem do ambiente urbano, né, que tanto destrói o meio ambiente, mas os indígenas ainda estão lá tentando lutar para sobreviver, para serem respeitados e também para cuidar da natureza, tá bom? Então, ó, resistência indígena. Então, nos dias atuais, a maior parte da população, olhem aqui, acompanhem por esse último parágrafo, tá? Nos dias atuais, a maior parte da população indígena vive na floresta amazônica. Por isso, gente, que a região norte é a que mais tem população indígena, tá?
nos chamados territórios indígenas, que são terras que, por lei, pertencem a eles e cabe ao Estado preservá-las. Então, gente, sim, eles têm terras, né? Isso depois de muitos anos de luta, de sofrimento, eles conseguiram ser reconhecidos como cidadãos, tá? Conseguiram ganhar direitos, né? E também têm deveres, são cidadãos, e eles têm territórios indígenas, são terras destinadas a eles por lei, tá? Tem lá a lei dizendo que aquele território é deles, que ninguém pode tomar, tá bom? É território indígena. E o Estado, ou seja, o governo, as autoridades, têm a obrigação de preservar essas terras e nós também, de respeitar esse povo, tá bom? Que é a nossa origem, né? São os nossos antepassados aqui. Todos nós somos descendentes, né, desse povo também, e também de outras etnias, como a gente já sabe. Para a gente fechar aqui, vamos para a página 187. Então, já estão ligadinhos, já dá aquela pausa, leia a questão, tenta responder, tá bom? Então, vamos lá. Marque a alternativa correta. Questão 3. Sabe-se que, 200 anos depois da chegada dos portugueses, a população indígena havia reduzido a menos da metade. E muitos povos indígenas inteiros desapareceram. Isso foi o que a gente acabou de ver, né? Quais fatores contribuíram para esse desaparecimento? Então, nós vimos alguns, né, gente? Vamos ver, então, qual dessas 4 alternativas se encaixa melhor naquilo que a gente estudou, tá bom? Nesses fatores que contribuíram para o desaparecimento dos indígenas, certo? Na letra A, diz que foram poucas batalhas contra os europeus. Letra B, doenças, escravização, aprisionamento e conflitos contra os europeus. Na letra C, fala em transmissão de doenças típicas dos próprios indígenas, como gripe, sarampo, coqueluche e muitas outras. Na letra D, os indígenas foram desaparecendo por razão dos ataques de animais selvagens. E aí, galerinha, estão pensando, na verdade, vocês já sabem a resposta, né? Vocês são bem espertos. Então, nós ficamos com a letra B, galerinha, doenças, né? Como a gente viu, os portugueses trouxeram essas doenças para cá. Escravização, fizeram os indígenas de escravos. Aprisionamento, deixavam eles presos, passando fome, sede, frio. E conflitos contra os europeus, né? As guerras mesmo, as brigas, né? A tentativa de fugir de alguns indígenas e os portugueses matavam, ou quando eles não queriam trabalhar, não queriam submeter, tá? Então, tiveram muitos conflitos aí entre eles. Então, letra B, né, gente? Legal esse assunto, né? Para a gente fechar aí os nossos estudos sobre a formação da cultura brasileira, a colonização, né, a escravização indígena. Então, muito legal, né, gente? Espero que vocês pesquisem mais, procurem conhecer sempre mais sobre a nossa história. Isso aqui é a nossa história, tá? E é isso, galerinha. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima, meus amores. Ó, beijão.